Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito feliz e abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado da soja, principalmente o valor da saca. Vou falar do imposto de renda, de algumas mudanças que porventura virão e vai atrapalhar a vida de quem ganha 2 salários mínimos. Eu vou falar das exportações do Brasil agora no ano passado, vamos falar dos cuidados que o produtor de corte deve ter na sua propriedade antes de tomar qualquer decisão, principalmente quando o assunto é pastagens. Trocar de variedades de capim pode não ser um bom negócio e apresentar prejuízos no futuro. E você vai ver que o mês de janeiro começou aquecido ao Brasil em relação ao mercado externo. E eu vou conversar com Ademar Leal, diretor da Campo Nutrição Animal, e vamos falar do mercado de produção de carne bovina. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da soja, principalmente o valor da saca. Os preços internos da soja estão em queda e operam nos menores patamares nominais desde agosto de 2020, de acordo com análises do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA. A falta de interesse por parte dos compradores em adquirir volumes significativos da oleaginosa é apontada como um dos principais fatores dessa tendência, sendo atribuída às perspectivas de uma oferta mais robusta do grão e ao baixo volume da safra 23-24, comprometido em contratos a termo por parte dos produtores. Segundo os pesquisadores do CPEA, os compradores estão cautelosos e observam de perto o cenário de uma maior disponibilidade de soja, o que influencia diretamente a dinâmica de preços. A relutância dos vendedores em negociar neste momento é impulsionada pelas menores produtividades nas áreas colhidas, especialmente em regiões como Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, onde a colheita já teve início. Os produtores dessas regiões relatam que a produtividade está aquém das expectativas, contribuindo para um ambiente de incerteza e desafios. A perspectiva de reajuste na próxima estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, é aguardada com expectativa, uma vez que as projeções atuais indicam uma produção de 157 milhões de toneladas de soja aqui no Brasil. E agora vamos falar de imposto de renda, de algumas mudanças que porventura virão e vai atrapalhar a vida de quem ganha 2 salários mínimos. O ano mal começou, mas os contribuintes já estão se preparando para o imposto de renda, que tradicionalmente começa no mês de março. No entanto, podem acontecer mudanças na declaração deste ano e, segundo informações da Folha de São Paulo, a equipe econômica estuda criar um teto para desconto de despesas médicas. O governo aponta que a falta de um limite, como acontece nos gastos com educação, privilegia contribuintes com renda mais alta. Atualmente, a regra permite que despesas de saúde com hospitais, planos de saúde, exames laboratoriais, médicos, fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, entre outros, sejam abatidos integralmente no cálculo do imposto de renda. Segundo dados da Receita Federal, as deduções das despesas médicas no imposto de renda de 2022 somaram 128 bilhões de reais. Com isso, a perda de arrecadação foi de 17 bilhões de reais. No início do ano, o governo atualizou em R$ 92 o valor do salário mínimo, passando de 1.320 para os atuais 1.412. No entanto, essa mudança deve impactar
a tabela do imposto de renda. Segundo dados da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Unafisco Nacional, quem ganha mais de 2 salários mínimos passará a ser tributado. Isso porque a faixa de isenção não teve reajuste. E dessa maneira, a taxação do imposto de renda para quem ganha 2 salários mínimos, no final do processo, você vai receber R$ 2.400 e não mais R$ 2.824. E agora vamos comentar das exportações do Brasil no ano passado. As exportações brasileiras atingiram 304 bilhões de dólares em 2023, com o setor agropecuário responsável por 167 bilhões de dólares. Em comparação a 2022, as exportações totais cresceram apenas 5 bilhões de dólares, enquanto o agro expandiu 8 bilhões de dólares. Com quase 100 bilhões de dólares em superávit, o setor agropecuário foi crucial para o desempenho positivo da balança comercial brasileira no ano passado. Pelo menos é o que revelou a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. Os dados apontam um recorde em receita para os embarques do setor. E o destaque vai para a queda nas importações, resultando em uma economia mais independente. As importações gerais diminuíram de 273 bi em 2022 para 241 bi agora em 2023. O setor agropecuário reduziu as suas importações de 17 para 15 bilhões, enquanto os demais setores cortaram 30 bilhões. O superávit da balança comercial brasileira, ela alcançou quase 100 bilhões de dólares, sendo o agronegócio responsável por 152 bilhões de dólares desse montante. Em contrapartida, os outros setores acumulam um saldo negativo de 50,3 bilhões de dólares. Apesar do crescimento moderado nas exportações, a redução nas importações e o saldo positivo indicam um cenário favorável para a economia brasileira em 2023, destacando a resiliência do agronegócio no contexto mundial. E agora vamos comentar de alguns cuidados que o produtor de corte deve ter na sua propriedade antes de tomar qualquer decisão, principalmente quando o assunto é pastagens. Trocar de variedades de capim pode não ser um bom negócio e representar prejuízos no futuro. Confira. Eu vou conversar agora com Luciano Paiva Gomes. O Luciano é agrônomo, é especialista em sementes para pastagens e é uma das pessoas que mais conhece pastagens, provavelmente no Brasil. E nós vamos falar com ele sobre algumas variedades, porque tem muito pecuarista, principalmente na área de corte, querendo mudar a variedade de capim que ele tem na propriedade. E isso pode ser um tiro no pé. É mais ou menos por aí, Luciano? Nós temos que partir do princípio que nós temos que fazer uma avaliação na propriedade e normalmente a gente considera que nós temos que aproveitar aquela pastagem que nós já temos na propriedade e melhorar ela. Isso a gente tem condição de fazer. Então, ao invés de você tomar uma atitude de substituir a pastagem que você tem na propriedade, você pode explorar aquela que você já tem. Aí sim, depois de um certo tempo, você pode entrar com forrageiras diferentes do que você já tem na propriedade. Porque o que a gente ouve é muito corriqueiro isso aí, pecuaristas dizerem assim, não, eu vou trocar, eu vou tirar o meu braquiarão, vou colocar o Tanzânia, o MG não sei das quantas, o Piatã,
Poxa, se ele não sabe manejar o que ele tem de bom na propriedade, será que vai ser possível manejar uma gramínea, uma variedade diferente, que é muito mais, vamos dizer assim, que necessita de um cuidado maior do que o braquiarão? O que eu tenho a falar do braquiarão é que você tem que explorar o máximo o do braquiarão, porque é uma excelente forrageira e você tem que procurar, no futuro, você tem que procurar forrageiras que sejam complementares ao braquiarão. Porque o braquiarão, ele rebrota muito lentamente no início das águas, ele é excelente nas águas, mas ele também é excelente na seca. Então você tem que introduzir forrageiras quando for necessário para complementar o braquiarão. Mas, por favor, explore o máximo aquilo que você tem na propriedade. Porque tem um detalhe importante também, né? Essas variedades novas que estão aí no mercado, você não pode estar colocando aleatoriamente do jeito que o vizinho colocou, o outro colocou. Quer dizer, tem variedades, às vezes, até específica para cada categoria animal. É mais ou menos por aí? Exatamente. E tem que tomar muito cuidado com essa atitude, porque se de repente eu vou dar um exemplo muito drástico, que é o seguinte: você vai pegar essas variedades novas, tirar todo o braquiarão da sua fazenda e vai colocar variedade nova. Você vai perceber que ao longo do tempo você vai ter que voltar com o braquiarão. E é justamente aí onde eu quero chegar. Isso significa dizer o que você acabou de falar agora, que todas as variedades de capim são excelentes, mas cada caso é um caso, cada propriedade é uma propriedade. E como o braquiarão hoje é a maior gramínea existente na maioria das propriedades rurais, principalmente do Centro-Oeste, eu acho necessário, ou eu acho importante que o pecuarista maneje bem esse capim e recupere esse capim. É por aí. É exatamente isso. Agora, para que você possa aumentar a quantidade de produção de arroba por hectare ano, você tem uma quantidade que é possível produzir com braquiarão. Ou seja, nós não podemos abandonar o braquiarão porque ser uma forrageira muito importante para a seca. Então, o que nós temos que fazer é colocar na fazenda forrageiras que sejam complementares ao braquiarão, que rebrote rápido no início das águas. E vocês poderiam me perguntar, mas quanto? A fórmula é o seguinte: depois de tanto pesquisar e olhar nas propriedades aqueles que tiveram mais sucesso, a proporção fica em 60% de braquiarão e 40% das outras variedades, ou 65-35 de acordo com a categoria animal que está sendo utilizada na propriedade. Bom, fazendo um resumo, passando a régua em cima dessa nossa conversa, significa dizer o seguinte: o problema não é o capim, não é o boi, não é a fazenda, o problema é o pecuarista. Perfeitamente. Tem todas as ferramentas hoje no mercado para que você tenha sucesso na sua atividade e simplesmente fazendo o primeiro degrau, sair da produção de 5, 6 arrobas por hectare ano para 10 no primeiro degrau, e de acordo com a sua capacidade de absorver a tecnologia e implementar a tecnologia como gestão, você pode ir mais 12, 15. E isso hoje a tecnologia te dá com muita tranquilidade. E eu observo também um fato interessante. É muito comum o pecuarista falar assim: não, eu vou jogar um calcário lá, 3 toneladas, 4 toneladas de calcário na minha fazenda e está resolvido o problema. É um outro erro, é jogar dinheiro fora, é rasgar dinheiro, né? Perfeitamente. Primeira coisa que nós temos que fazer é básico: análise de solo. 3 toneladas, 2 toneladas é o que a gente escuta mesmo, ser receita de bolo. Não serve para as propriedades, uma pode servir, outra não. Às vezes você pode estar jogando de mais, outra propriedade você está jogando de menos. E tem que fazer um tratamento na propriedade e encarar como calcário, gesso, fósforo, potássio, enfim. Você trata a forrageira como cultura e não como pasto.
E depois do intervalo, você vai ver que o mês de janeiro começou aquecido no Brasil em relação ao mercado externo. Eu vou conversar com Ademar Leal, diretor da Campo Nutrição Animal, e nós vamos falar de mercado, de produção, de produtividade da carne bovina. Nós voltamos já, é um minutinho só. Sexta-feira chegou e junto com ela mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, você vai acompanhar. Dados inéditos dos cartórios de notas do país apontam aumento histórico nos registros de bullying e cyberbullying, com alta média anual de 12%. Em 2023, foram mais de 120 mil notificações dessa natureza, o maior número já registrado. Eu, Luciana Finhold, conto com a sua audiência, hein? Até lá! O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. As compras do mês estão pesando no bolso? Na promoção Supermercado Ano Inteiro da 99,5 FM, você pode faturar R$500 em Vale Compras todo mês até o fim do ano. Fique ligado na rádio que é primeiro lugar em audiência e saiba como participar. Promoção Supermercado Ano Inteiro da 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento Mentes Brilhantes. O amanhã é agora. Vestibular 2024 Unievangélica. Inscreva-se. TV Serra Dourada. A TV do seu tempo, o tempo todo com você. Vem sextar com a gente. Serra Dourada Esportes, nesta sexta, 11 da manhã, com os bastidores da preparação do Vila Nova e do Atlético para o clássico do domingo no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Tem a opinião do Marcelo Borges, a reportagem do Rafael Bessa e, claro, a sua companhia, 11 da manhã, na tela da TV Serra Dourada SBT. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora você vai ver que o mês de janeiro, ele começou, vamos dizer assim, aquecido aqui no Brasil em relação ao mercado externo. Em janeiro, nas 2 primeiras semanas do ano, o comércio internacional conquistou por volta de 3,4 bilhões de dólares em saldo positivo no mercado. E as exportações brasileiras somaram 12,2 bi e as importações 8,7 bi. E de acordo com os dados que foram divulgados agora pela SESEX, mostra que a balança comercial ela registrou um superávit de 1 bilhão 390 milhões de dólares, resultado das exportações de 6,2 bi e as importações de 4,8 bilhões. Agora, no comparativo mensal do período, que é o período analisado entre o mês de janeiro de 2023, houve um acréscimo de 31,6% nas exportações de 1 bilhão e 36 milhões de dólares para 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Já em relação às importações, o aumento observado foi de 4,6%, de 975 milhões para 932 milhões de dólares no ano passado. Ainda na mesma comparação, durante os 15 dias, também houve crescimento de 18,8% na média diária. E agora eu vou conversar com o Ademar Leal. O Ademar ele é diretor da Campo Nutrição Animal, uma empresa muito conhecida em nível nacional, principalmente aqui na região centro-oeste e norte do país. E nós vamos falar de um tema interessante, de um tema que a gente vem batendo há muito tempo. Mesmo a situação não estando boa para uma série de setores, você só tem 2 caminhos, ou sai da atividade, ou então segue no profissionalismo.
com gestão, planejamento, não deixando a bomba estourar. É mais ou menos isso? Bom dia, Ademar. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos os amigos aí do programa que estão nos assistindo, tomando esse cafezinho quente nessa manhã de janeiro de 2024. Chegamos lá. Chegamos lá. E vamos passar, vamos se Deus demais. quiser. Já passamos por tanta coisa, nós já somos privilegiados, passamos a pandemia, estamos bem, estamos aqui, um momento dificílimo, né? E a nossa saúde está boa, vamos embora trabalhar com otimismo, motivação, mas com uma boa pitada de realidade dos nossos negócios. Né? Realidade, e eu diria até mais, não deixando a bomba cair. Se está ruim para você, basicamente está ruim para todos os setores. A margem caiu, a coisa apertou, e nós também temos que nos adequar à realidade que nós estamos vivendo hoje. Não adianta querer inventar a roda, não adianta, a roda já está pronta. O mundo mudou, o mercado mudou. E uma das coisas que eu venho batendo na tecla é que o mercado interno não está bom. Quando eu falo mercado interno, é a economia brasileira. Essa assusta e preocupa. Se a nossa economia tivesse razoável para boa, pode ter certeza absoluta, a situação era totalmente outra, principalmente para as carnes e principalmente para a carne bovina, né, Ademar? Exatamente. O que a gente vê, na verdade, nós temos dois caminhos, que a nossa economia não estando bem, o nosso consumo está estagnado. É verdade. Cresceu muito pouco o ano passado, até houve um pequeno crescimento, porque estava péssimo no outro ano. A gente vinha de anos muito ruins e de carne muito cara, né? Então, mesmo com a queda expressiva no preço da carne no ano passado, 2023, ainda a gente não vê um crescimento no consumo interno, que ainda é o nosso principal, quase 70% da carne produzida no Brasil é consumida aqui dentro. Então, nós temos, a exportação é um grande trunfo nosso, né? A gente precisa da China, nós precisamos dos países que importam a nossa carne, mas nós temos que pensar no mercado interno como o nosso maior mercado. E nós não podemos deixar a coisa cair. Muitos pecuaristas estão levando a coisa assim, largando, e pode ter certeza, a hora que voltar, se a situação melhorar, vai ser difícil você recuperar o tempo perdido. Não vai, Ademar? A situação é complicada, a situação é difícil, o boi caiu 30% de um ano para o outro. Os investimentos foram feitos, você tem que diluir o pagamento, a dívida de quem se endividou para fazer esses investimentos, ela se manteve em reais, ela não está, a maioria das dívidas não estão comoditizadas em arroba, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos, todo mundo que me pergunta, Toninho, como que nós vamos sair dessa? Não temos outra saída, nós não temos outra opção que não a produtividade. Sim, claro. Por quê? Você tem três formas de ganhar dinheiro. Comprando muito bem, vendendo muito bem e produzindo muito bem. Comprar muito bem, perfeito, uma grande estratégia, uma grande ferramenta, tem gente que vive, cresce e viveu disso aí. Mas tem o mercado, você tem o vendedor do outro lado. Vender muito bem é a mesma coisa. Você tem o outro lado, um oponente forte que é o seu comprador, né? Então, na verdade, produzir muito bem, e produzir muito bem não significa ter recordes de produção. Não estamos falando em recorde de produção, mas sermos muito eficientes em produzir arroba com o menor custo possível. É a única forma de sobreviver. E para fazer isso tem que ser a pasto. A pasto é o grande trunfo nosso, né? Esse ano está difícil, nós não temos pasto, então por que nós não temos pasto? A chuva atrasou, e, enfim, nós tivemos nós estamos com, é a tempestade perfeita, é pouca produção e pouco preço, né? Então, a tempestade mais que perfeita, mas a nossa principal arma ainda é a produção. E quais são as ferramentas que a gente pode mexer nesse momento? Olha, nesse momento, conheço fazendas no Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará, que têm bons pastos. Mas como? Como você explica? Pessoas que tiveram estratégias de sequestrar os animais, né, fazer o confinamento de recria, deixou a fazenda, integração lavoura-pecuária. São N formas que a gente tem de fazer você ter um pouco de pasto no momento que está ruim. Se está ruim para você, imagine. Então, na verdade, o nosso grande desafio é estar melhor do que a grande maioria, é a única forma de sobrevivência. E o momento é muito complexo, eu acho que é o momento de a gente fazer investimentos em coisas realmente necessárias e que trazem resultados no curto prazo. Ademar, investimentos que realmente você consegue mensurar e trazer o resultado no curto prazo. Eu conversava essa semana com um pecuarista que eu vou dizer, ele não é pecuarista, ele é produtor de carne. Positivo. Ele cria, recria e engorda. Ele faz o gado dele. E ele me falou o seguinte, Antônio,
realmente deu uma chacoalhada no mercado, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu estou deitando e dormindo tranquilo. Sabe por quê? Porque eu sei por quanto vale meu produto, eu sei por quanto eu estou vendendo, eu sei o que eu estou gastando para produzir aquilo ali, e tem um detalhe, eu tenho uma produtividade muito eficiente. Positivo. É essa produtividade que está me garantindo. Ele falou, e agora o meu confinamento que eu estou fechando, eu estou prevendo entre 8% e 9,5% de lucro real. Positivo. Então eu estou sossegado, eu estou tranquilo. Eu estou produzindo, eu não estou produzindo quantidade de animais, eu estou produzindo arrobas por hectare. E é aí que eu estou ganhando dinheiro. Isso é tão verdade que, na verdade, quem trabalha com commodity, que é o nosso caso, carne bovina é uma commodity, nós tem ciclos. A vida inteira são ciclos de alta e ciclos de baixa. Nós estamos num ciclo de baixa, muito, muito intenso, por sinal. Um dos piores anos da pecuária brasileira foi 2023. Mas isso é do negócio, faz parte do nosso negócio. Não vai acabar. Então, é bom lembrar que quando estiver muito alto, você lembra que vai cair. E quando estiver muito baixo, lembra que vai subir. Isso é um fato que, historicamente, já está medido há mais de 60 anos. Ciclo pecuário. E o que eu quero dizer aqui, Toninho, é que a produtividade é uma coisa que ainda é um tema que às vezes não entra muito bem na cabeça, porque a produtividade está fazendo com que nós mesmos, com essa produtividade, que hoje ela realmente, de tanto você falar, de tanto todo mundo trabalhar, ela veio. E essa produtividade, essa eficiência que a gente conseguiu produzir, está fazendo com que a gente consiga ter muito mais carne do que o mercado precisa, por isso que caiu. Mas não tem outro jeito, a produtividade ainda continua. Mesmo que seja o ovo ou a galinha, mas não tem outra forma. Quem não entrar nesse jogo da produtividade, da eficiência, não vai continuar no negócio. Não vai continuar mesmo. É um desafio muito grande. Esses 2, 3 últimos anos foi uma escola para muita gente. E quem não conseguiu assimilar nada, pode ter certeza absoluta, vai deixar o mercado. Isso é líquido e certo. Basta a concorrência, imagina com os eletrônicos, como já não foi caro. Um aparelho de telefone, era comum, tem muita gente que está nos ouvindo aí, que pagava um salário mínimo de aluguel numa linha telefônica. Hoje todo mundo tem telefone, são milhares, a maioria tem 2, 3 celulares. Isso no boteco na rua. Então assim, esse é o mundo, cara, não tem outro jeito. E os chineses estão aí para nos ensinar a sermos mais produtivos com custo mais baixo. Eles estão fazendo uma revolução na indústria automobilística. E eles são fera, né? Eles são muito fera no negócio. E eles estão aí para mostrar que eles estão comprando o nosso produto. Mas se tiver a oportunidade de comprar muito mais barato, eles vão comprar. Ou nós repaginamos a nossa profissão, a nossa vida, o nosso modus operandi, ou então nós vamos ter que sair do mercado. Não tem outra saída. E não é fácil. Uma coisa eu quero deixar claro, eu não estou falando que isso é fácil. Vivo na pele, skin the game, né? A nossa pele está em jogo, e eu vivo isso, eu sei o que é, não é fácil. A orientação que a maioria das pessoas me perguntava, o que faz agora? Cara, preserva seu caixa, sua robustez financeira, cancela os investimentos que não são prioritários, deixa só os que realmente impactam no seu redução do valor da roupa produzida e segue em frente e espera que vai melhorar. Bom, para quem não conhece o Ademar, ele é o dono da Campo, uma empresa que já está há muitos anos aqui no mercado, muito bem conceituada, e é pecuarista, sente na pele. Ele sabe o quanto está doendo. E a fazenda dele é modelo para você ir visitar. Ademar, obrigado. Ficam todos convidados para conhecer São Joaquim, que é... Na próxima semana, nós vamos estar fazendo a terceira colheita de silagem de Mombaça. Você está convidado aí lá para fazer um programa, uma reportagem, para a gente trazer para vocês a informação. Em um ano, 3 colheitas de capim. É o normal de todo mundo. 2 no ano passado e 1 agora, e daqui 3 meses outra colheita. Obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, Ademar. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.